Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momentos de Paz, essa atividade que é do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, que acontece geralmente às quintas-feiras, às 6 horas da tarde, horário de Nova York, 8 horas da noite ou 20 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe a todos. Vão chegando aí, vão dando um oizinho para a gente, saber que vocês estão aqui conectados conosco. Muito bom. Já vou buscando minha cola. Já temos um comentário. Cecília, sua linda! Um beijo para você, linda de paixão. Que Jesus te abençoe, minha querida. Muita paz. Você e sua família, muito queridos, todos muito queridos. Beleza, deixa eu buscar aqui a cola do Facebook para saber quem tá, né? Tem que saber quem é que tá. Muito bem. Aí, agora eu tô vendo todo mundo. Muito bem. A Lara já tá aí também, quer dizer, ela tá aí, não tá aqui, mas tá aí. Que maravilha, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, hoje, né, lembrando que nós mudamos o horário aqui, local desse nosso quadro, para as 6 horas da tarde, né, ou 18 horas, horário de Nova York, para que não fique muito tarde para os nossos companheiros, os nossos amigos, familiares no Brasil acompanharem também, porque nós estamos aí com um fuso horário agora de 2 horas, então eu acredito que seja 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília, e se a gente fosse manter às 7 horas daqui, ia começar a tarde aí, e a gente vai se alongando, né? A gente conversa tanto. A gente se diverte, maravilha. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um Momentos de Paz. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoe o lar de vocês e tudo. E a família, e todo mundo. Quem a gente está fazendo oração e tudo. Tem muita gente precisando, não é assim? Tem muita gente precisando. Muito bem. O que eu gostaria de começar falando com vocês hoje, e nós vamos falar de algo que é imprescindível inclusive para os dias de hoje, tá? Que estamos vivendo. Inclusive, não só para o hoje, mas inclusive para os dias de hoje em que estamos vivendo. Eu vou falar de algo que aconteceu comigo e se vocês estiverem ouvindo os gatos, as gatas aí miando, pulando, hoje elas estão a todo vapor aqui, elas estão se divertindo, viu? Bom, de qualquer forma, quando eu tinha em torno aí, talvez, de uns 16, 17 anos, se sucedeu algo na minha vida e eu fiquei extremamente triste. Era um relacionamento que tinha acabado e da forma que acabou. Então, eu estou usando esse exemplo, eu quero que vocês... de novo, mais uma vez, eu sempre falo isso, e eu insisto, eu não sou a referência, não é esse ponto. O exemplo que eu uso de mim é para eu não expor outras pessoas, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês devem ter passado por algo similar, pelo menos. Então eu fiquei extremamente triste. Adolescente e homem, né? O menino, ele costuma ser mais bobo do que do que a menina, do que a mulher. Então, quando o homem tem talvez uma dificuldade maior em lidar com as coisas do coração. Então, o que se sucedeu foi, e não era nem esse o ponto é que eu fiquei realmente triste, eu estava realmente muito triste. Esse era o ano de 1991, talvez, 92, entregando aí o ouro, né, da minha idade, eu sou velho desse tanto. E eu comecei a desistir das coisas. Eu simplesmente comecei a desistir das coisas. Eu não queria mais ir para a escola,
o cabelo já estava mais ou menos grande, porque eu tocava numa banda de rock. Eu gostava das bandas de rock, então ainda não tocava na banda, mas gostava, estava deixando o cabelo crescer, coisa de adolescente e tudo. Só que daí eu não queria mais ir para a escola, eu não queria mais. Na época eu tinha saído do trabalho por causa da idade, né? Se eu era menor de idade e se eles me contratassem, eu fosse pego no. Se fosse servir à Força Militar, ao chegando dos 18 anos, eles iam ter de me pagar se durante a minha estadia, alguma coisa assim, na lei daquela época, enquanto eu estivesse servindo o serviço militar. Então eu não estava trabalhando, então eu já não estava mais procurando trabalho, eu estava desistindo. E um dia desse, eu estava deitado na minha cama, estava amargurado. E como que essas coisas sentimentais conseguem abalar o ser humano, não é? E eu estava muito triste, assim, acabrunhado. E o meu pai, ele entrou no meu quarto, eles já tinham percebido, né, que eu não estava lá muito bem e tudo. E ele sentou na cama. Olha, e eu, assim, eu sempre tive uma relação ótima com meu pai. Sempre foi muito boa a relação, né? Mas tinha talvez certos assuntos que eu acho que nem ele se sentia à vontade para conversar com a gente, como pode acontecer com algum pai ou alguma mãe que esteja aí aqui conosco, conversando, ou tenha acontecido conosco, com vocês da mesma forma. Então, ele entrou e sentou na cama, eu estava deitado, e ele ficou com a mão assim, passou a mão no meu peito, passou a mão no meu cabelo, passou a mão no meu rosto, eu estava barbudo, mais ou menos eu lembro assim, já fazem muitos anos. E ele disse: meu filho, eu te amo tanto, faz a barba, corta o cabelo, eu te amo tanto. Olá, Joelma. Boa noite, minha querida. Que Jesus abençoe você, o Eli, suas crianças, o seu lar. Muita paz, tá? Seja muito bem-vinda. E aí, aquilo me foi como um choque, porque não era geralmente o tipo de conversa que a gente tinha, de diálogo que a gente tinha, que eu tinha com meu pai. Então ele virar para mim, olhar no meu olho, né, fazer o carinho dele da forma que ele fazia, pensa, um baiano. Não é? A gente tinha carinho, mas eu acho que ele me se viu me perdendo. Eu acho que foi, e talvez tenha sido essa a sensação dele, o sentimento dele. Então ele olhou no meu olho, né? Passou a mão no meu rosto e disse: meu filho, eu te amo tanto. E a forma dele demonstrar esse carinho era, não é dizendo, né? Faz a barba, né? Corta esse cabelo, meu filho, levanta, né? Era a forma de ele dizer nas limitações dele: desperta, meu filho, desperta, levanta, não desista. Meus irmãos, eu não vou esquecer disso nunca. Porque naquele dia, aquelas palavras, aquele olhar do meu pai, que tinha suas limitações, não era um homem perfeito, como, né, nós estamos aí num processo evolutivo, mas ainda assim essa foi a forma que ele encontrou para dizer que se importava muito comigo e queria me dizer, me inspirar a reagir, a mudar. Mudou a minha vida. Uma das vezes que a minha vida mudou, né? Sofreu mudanças. Então eu levantei naquele dia, eu voltei para a escola, eu não lembro se eu cortei o cabelo logo imediatamente, mas eu cheguei a cortar o cabelo depois. E a vida foi tomando, né, outros rumos e a vida, né, acontece. Muito bem.
Por que é que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos, talvez, meus irmãos, observar mais as pessoas que estão à nossa volta, como elas estão reagindo, como elas estão sentindo, como elas estão lidando com os reveses da vida. E nós, se nós temos um sentimento por essas pessoas, se torna mais grave ainda a importância de se dizer para essas pessoas não desistirem, dizer para elas que elas são importantes para nós, dizer para elas que elas não estão sozinhas. Entendemos? Se nós não conhecemos a pessoa, mas a gente reconhece que a pessoa, nós não temos intimidade, mas reconhecemos que a pessoa está passando aí por uma encrenca, como diz o Dr. Alberto Almeida, está passando por um problema grave, nós ainda temos um dever que é cristão de usar o nosso verbo para inspirar a paciência, a esperança, a fraternidade, a tolerância, o perdão. Então, o verbo, o poder de voz, de energia que nós temos, e às vezes a gente diz coisas sem mesmo verbalizá-las. Não é verdade? Às vezes a gente entende o que a pessoa quer dizer só pelo jeito que ela olhou para a gente. Quem é casado, principalmente, principalmente quem é casado, sabe exatamente do que eu estou dizendo. E tinha também, né, a forma que o pai ou a mãe olha para a gente, que a gente já sabe exatamente o que está dizendo. Solange Roque, minha querida, que Jesus te abençoe, seja muito bem-vinda, muita paz para você, para o seu lar, que Jesus abençoe, tá bom? Olha, então, olá Cíntia, Tives, Padilha, que Jesus te abençoe, minha querida. Alba Peace, se estiver com a gente ainda acompanhando, Alba, que Jesus abençoe você, o seu lar, sua família. Muito bem. Então, sem mais delongas, o ponto que eu gostaria de trazer para vocês hoje é esse. Esse momentos de paz hoje está em torno, então, da esperança e da fé. Então a gente encontrou, eu estava conversando com a Lara, olha o cílio no meu olho, e a gente encontrou um texto de Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Franco, né? Joana de Ângeles é o espírito, tá? Para quem não sabe, claro, e é nesse livro aqui, ele é bem pequenininho, só de mensagens, Momentos de Coragem, olha aí, tá? E aí, a lição 20 desse livro, ela é fabulosa. Quando eu me deparei com ela, eu falei assim, era disso que eu queria estar falando, então nós vamos falar dela hoje. Eu vou ler brevemente, a mensagem é bem pequenininha, e a gente vai comentando, tá bom? Então, Joana de Ângeles diz assim, o nome do capítulo, da lição é Perseverar com Deus. Perseverar com Deus. Então foi o seguinte, ela diz assim, quando estiveres a ponto de sucumbir, dá-te outra oportunidade e chama por Deus. Da outra vez eu li toda a mensagem, daí a gente foi picotando. Dessa vez eu vou devagarzinho, que talvez fique mais fácil até para assimilar. Então, nessa primeira frase, nesse primeiro parágrafozinho, o que ela está sugerindo é quando a gente estiver perto, quando a gente achar que, olha, não tem mais jeito, eu estou realmente à beira do abismo, para nos dar outra chance. Olha quão importante é isso. A gente vive, a gente constantemente nós estamos. Oi? Não. Constantemente nós sabotamos a nossa própria vida. Vocês já perceberam isso? Constantemente a gente acredita que não vai dar certo.
constantemente a gente pensa assim, não, isso vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, dá muito trabalho, não é? É, aquela pessoa não vai permitir, eu não vou conseguir, e por aí vai. Nós estamos sabotando a gente. Da forma que ela está colocando aqui, existem circunstâncias e situações onde que a gente está à beira de ceder a alguma coisa. Boa noite, Dora Gonçalves, minha querida. Beijo para você, que Jesus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Jesus abençoe o seu lar, a sua família, tá? Obrigado pelo carinho. Então, o que acontece é que esse à beira de ceder, de sucumbir, pode ser relativo a qualquer coisa. E mais para frente nós vamos ainda dar outros exemplos. Mas se a gente está procurando uma nova opção de emprego, oferta de emprego, se a gente está procurando ou melhorar os estudos e procurar aí aumentar a escolaridade, seja o que for. E também nas questões, inclusive, de ceder aos impulsos que sejam menos nobres, que a gente esteja com a proposta de melhora. Então, quando a gente está à beira de sucumbir, ela sugere que a gente dê outra chance a nós e chamemos por Deus. Bacana, né? Lindo. Muito bem. Ela continua assim. No momento amargo da deserção, concede-te a esperança e ora a Deus. O que é desertar, né? Desistir. Não, eu não quero mais continuar nesse propósito, nessa tarefa, nesse o que for. Ela fala, dá mais uma chance, respira, né? Dá mais uma chance, ora a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. O próximo. No próximo parágrafo, aí eu comento. No assodar da revolta, quando te encontrares a ponto de explodir, transfere o gesto louco e confia em Deus. Os espíritos constantemente fazem essa relação de loucura a essa explosão, né, que às vezes a gente tem. Algumas pessoas têm menos, algumas pessoas têm mais, algumas pessoas reagem. A explosão é um pouco menor, né? De um traquezinho. Mas tem outras pessoas que a explosão delas é quase uma explosão nuclear. Não importa o tamanho da explosão. O que ela está dizendo é: antes de você explodir, permitir essa explosão, transfere essa loucura. Esse transferir, então nós vamos falar das três coisas. Esse transferir que ela sugere não é a gente tirar do nosso colo, por exemplo, um problema, né? A batata quente, e jogar no colo do outro. Ficaria fácil demais, né? Se fosse assim. Não é essa a sugestão. A sugestão dela, então, é transferir é só tira do seu colo. Tira do seu colo. E ao conversar com Deus, coloca nas mãos dele, as mãos figurativas, é claro, né? Coloca nas mãos de Deus. Senhor, eu não estou vendo saída para isso daqui. Me ajuda. Eu coloco nas suas mãos. Eu confio a minha vida, né, esse problema que eu estou passando aí, nas suas mãos. Toma conta. É essa eu transferi. Só que daí, ao fazer isso, ao buscar essa conexão com Deus, ou essa reconexão com Deus pela oração, nós calamos a loucura da explosão dentro de nós. E ter esse controle é altamente satisfatório. Porque quando a gente explode, e daí, quando a gente imagina a granada explodindo, né, machuca um monte de gente. O alvo não é uma pessoa só, é um monte de gente, um monte de coisas. Então, quando a gente cede a esse impulso e existe essa explosão,
Às vezes a gente magoa um monte de gente que não tinha nada a ver com o problema que nós estamos passando. E aí acaba que a gente ainda vai ter de pedir desculpa. Às vezes magoou, causa um problema ainda mais difícil de contornar. Então, calar essa loucura é extremamente importante, extremamente satisfatório quando a gente consegue exercer esse poder, né, de controle sobre as nossas emoções antes de explodir. Vilma Gali, minha querida, que Jesus te abençoe, seja muito bem-vinda, muita paz, que Jesus te abençoe. Então nós precisamos considerar isso. Os outros dois parágrafos de cima falam da esperança e de oração. Essa esperança não é o esperar de tipo, Deus, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo lidar com esse problema, me ajuda, por favor. E daí você cruza os braços e simplesmente espera. Não é esse esperar. A esperança, ela é ativa. Ela não é contemplativa, ela não é uma questão de pausa. Você continua agindo enquanto com esperança, ou ao esperançar que o problema venha a se resolver, ou pelo menos a diminuir. E ao orar com Deus, nesse conceito, nessa sugestão dela, também não é simplesmente colocar lá na mão de Deus, como a gente vinha falando, e falar: resolve isso daí para mim, por favor, porque eu não estou conseguindo e eu vou ficar aqui aguardando, esperando. Não pode ser, a gente já imagina que não é isso? Muito bem. Vão deixando um oizinho pra gente aí, saber que vocês estão conectados, hein? Dá um alôzinho para nós. Samara, tudo bem, Samara? Que Deus te abençoe, minha querida. Muita paz, saúde para você, para sua família, para a pequenina Hannah, tá? Que Jesus abençoe. Muito bem. Maria Regina Vilarinho, que Jesus te abençoe, minha irmã. Muita paz, que Jesus abençoe o seu lar, a sua família. A Heloísa está com a gente também. Heloísa, um beijo para você, para a Naene, para as crianças, todo mundo. Jesus abençoe, tá bom? E para o Del também, se ele estiver aí por perto. Muito bem. Daí a gente continua assim. A Joana de Ângeles continua assim. Diante da áspera ingratidão que te agride, sentindo-te enlouquecer, mais uma vez enlouquecer, pensa em Deus e aguarda. De novo. De novo vem aí ó, o enlouquecer, né, a relação com a loucura, e o aguardar. E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Requer tempo e cuidado e esforço para a gente vencer a ingratidão do outro. E a gente precisa ser honesto com isso. Nós não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Com o tempo, ao exercitar, começa a ficar mais fácil. Mas a princípio, a gente está ali se doando, né, para uma pessoa, fazendo de tudo e tudo. E que esteja dentro do lar, não importa. E daí a pessoa reage com ingratidão. Às vezes dói, não é? Se alguém aqui não se sentir condoído de ter recebido a ingratidão, né, como resposta, ensina a gente, continua orando pelos demais, tá? Mas eu digo por experiência própria, não só referência, mas eu sei que por experiência própria a gente vai se acostumando, vai trabalhando isso e vai ficando mais fácil lidar com isso, tá? Então, o que ela está dizendo é: não ceda mais uma vez à loucura quando se deparar com a ingratidão de alguém, né? Ora a Deus e aguarda. Esse aguardar, mais uma vez, não é de ficar esperando. Senhor, eu estou revoltado com aquela pessoa que foi ingrata comigo. Toca lá um trovão na cabeça daquela pessoa, por favor, estou aqui aguardando. Obrigado. Não pode. Não pode ser desse jeito, minha gente. Imagina que oração seria essa. Esse aguardar entendam,
ou entendamos, né? Serve para mim também. Esse aguardar é tudo que nós fizermos de bom ou para o bem retornará para nós de alguma forma, mas nós não devemos, desculpa, mas nós não devemos aguardar daquela pessoa que a gente fez o bem para ela. Com licença. Entendemos? Outro dia a gente falou aqui em relação à gratidão, lembram? E a ingratidão também. Então nós precisamos observar isso com carinho, como é que nós estamos reagindo. Não ceda, não cedamos à loucura quando nos depararmos com a ingratidão. Tá? Segue, segue Joana de Ângeles. Desolado em face das várias tentativas fracassadas, quando já quase não acreditas em nada e pretendes o aniquilamento da razão, intenta outra vez e espera a ajuda de Deus. E esse foi o parágrafo que mais me tocou, e foi por isso que eu decidi compartilhar com vocês o que aconteceu, né, entre eu e meu pai, lá muito tempo atrás. Sabe quando você acha que já tentou de tudo e você está à beira de desistir? Não desistamos, meus irmãos. Não desistamos. É tão importante a gente, por uma expressão de amor, a gente expressar o afeto, o amor para uma pessoa. E esse amor pode não ser necessariamente o afeto, né, de quando você tem um sentimento para a pessoa, pode ser por uma pessoa, e esse amor ser o amor ágape, aquele, né, de caridade que Jesus ensinou para todo mundo, né, o amor à humanidade. A gente pode mudar a vida de uma pessoa com uma frase nossa, para melhor ou para pior, né? Exato. Mas a gente pode mudar a vida da pessoa. Então, Joana de Ângeles está dizendo aqui, é ela quem está chamando, o chamamento é ela que está fazendo para nós. Tipo, não desespera. Quando você achar que você não tem mais força, para, respira, ora a Deus e de novo, aguarda, espera, né? Intente outra vez e espera a ajuda de Deus. E mais uma vez, essa ajuda que vem de Deus, e sempre vem, meus irmãos, sempre vem. Às vezes não vem da forma que a gente estava esperando, que a gente gostaria, mas essa ajuda sempre vem, tá? Ela sempre vem. E esse aguardar não é você sentar então lá na sua cama e simplesmente aguardar. Simplesmente aguardar que Deus faça por nós o que a gente também precisaria estar trabalhando, corroborando para que as coisas mudem. Não é assim? Então, esse parágrafo também tem uma conotação em relação à desistência. Eu já imaginei logo as pessoas que cometem o suicídio, ou tentam, ou pensam. Meus irmãos, deve ser muito difícil. Deve ser uma situação extremamente triste a pessoa pensar que só a morte pode acabar com aquele sofrimento. E nós, cristãos, espíritas, precisamos combater essa erva daninha que às vezes vai engendrando aí, infiltrando nos lares, nas mentes dos nossos jovens, ou mesmo de adultos, de idosos, não importa. A morte, meus irmãos, não existe. Quando Jesus entrou novamente, né, depois do terceiro dia, foi visitar os seus discípulos e disse:
Eu venci a morte. Meus irmãos, isso tem uma conotação tão forte para nós hoje, com esse pouco conhecimento que nós temos do Espiritismo, que só aí, só por isso, a gente já poderia mudar o rumo das nossas vidas, a forma de pensar, só de meditar em relação a essa frase. Não é? Muito bem. Joana de Ângeles continua assim. Se tudo em volta veste-se de escuridão, e o dia claro já passou, substituído pela noite pavorosa do desalento e das mágoas, sentindo-te à borda da loucura, grita por Deus e acende uma débil chama para iluminar a treva. Gente, essa é outra lindíssima. Eu já fiquei solteiro algumas vezes na minha vida e em algumas vezes dela, enquanto estava durante o dia, você está trabalhando, está lidando com outras pessoas, está ali envolvido, a mente está tranquila. Ao chegar às vezes em casa e você está totalmente sozinho, às vezes não é uma situação das mais agradáveis. Eu estou dizendo isso por mim, mas para qualquer pessoa que sinta dessa forma, tá? Não chegou a me afetar desse tanto. Mas muitas pessoas, ao chegar em casa e se verem sozinhas, começam a dar vazão a esse sentimento de mágoa, de solidão, de vazio existencial, na verdade. E aí existe a possibilidade de as pessoas quererem preencher esses vazios, né? Preencher esse vazio, essa necessidade, essa talvez, como a gente pode falar, essa carência, talvez até, de uma forma que não seja saudável. E nós precisamos observar isso com carinho, não apontando o dedo para o outro, pelo amor de Deus, não é esse o ponto, é como eu lido com essa situação. É isso que a gente precisa saber. Eu preciso entender isso, me conhecer para saber como reagir. Ok? Muito bem. Daí ela diz ainda assim, nesse mesmo parágrafo, ela diz: sentindo-te à borda da loucura, olha aí, cedendo aos impulsos, né, da loucura, né, do desvario, acende, ó, grita por Deus e acende uma débil chama para iluminar a treva. Sabe quando acabou a energia da casa? Igual aconteceu aqui na Geórgia esses dias para trás, depois de uma tempestade. Uma vela que seja pequenininha, ilumina quase o quarto inteiro, né? Mas já é uma chama, já é uma luzinha, já é uma luz. Já mostra ali, já dá uma noção que você começa a ver as coisas, perceber as coisas à sua volta. Você pode andar e tudo. Então o que acontece? Quando ela sugere que acender, ainda que seja uma débil, por menor que seja essa chama, de luz, de esperança, baseado na oração e na fé, para que a gente saia dessa ideia de treva, né, dessa sensação de treva que a gente pode estar se encontrando. Entendemos? Muito bem. Daí ela continua assim. Insiste ainda um pouco mais. Não desistas com facilidade. Faculta-te uma nova tentativa. É tão importante a gente dar nova oportunidade para nós mesmos. Nós precisamos nos dar novas oportunidades. Nós precisamos acreditar em nós. Como às vezes outras pessoas acreditam na gente e a gente nem sabe. Como o anjo de guarda acredita na gente. Ok? Ela continua. O deserto imenso é feito de grãos de areia em movimento.
É tão importante isso, olha, é tão poético, é bonito. A gente lê, a gente entende e passa assim. Mas nas entrelinhas, o que ela está dizendo é a imensidão, e ela vai continuar, calma, a imensidão do deserto se dá de pequeninos, minúsculos grãos de areia em movimento. E o movimento aqui é a palavra-chave desse parágrafo. Movimento. Em movimento para se construir algo grandioso, ainda que sejamos minúsculos. Minúsculos. Nós precisamos fazer parte do movimento. Entendemos? Isso é bonito demais. Isso é bonito demais. Participar do movimento de uma forma ativa. Ela continua. A tempestade avassaladora se constitui de moléculas invisíveis que se aglutinam ou se aglutinaram. Imagina todas as moléculas ali, o vapor da água vai juntando ali as moléculas, se condensando nas nuvens e vão formando ali naquela atmosfera e vira chuva, e vira tempestade. É isso que ela está falando de novo. De pequenas partículas. Somos essas partículas no universo, imagina? E nós podemos ajudar a construir algo grandioso para nós mesmos no futuro e para outros que virão atrás de nós. Isso é bonito demais. E o universo é o resultado de partículas infinitamente imperceptíveis que o amor de Deus reúne mediante as leis de atração e repulsão geradoras do equilíbrio. Palavra-chave: equilíbrio. Tudo no universo que está em movimento participa de uma coreografia, se eu posso dizer assim, né, se me permitam, né, usar aqui poeticamente, uma, sabe, uma engrenagem, se você é mais da engenharia, mas se você é de humanas, fica assim de uma forma poética, né, esse bailar da natureza, do universo em si, funciona numa engrenagem de uma forma em equilíbrio. Tudo o que acontece tem um motivo que excede a nossa compreensão, excede a compreensão na maioria das vezes. Não é? E de novo aí eu lembro o Luiz Soares, o parente, porque ele sempre diz, ele diz que descobriu, né, se sentiu assim, tinha ouvido e realmente se encontrou assim, e ele repete isso para a gente e eu acho bonitinho demais. Ele fala, olha, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, ainda não sei, né, mas Deus sabe, e isso já basta. Ter essa consciência, essa tranquilidade no coração de que tem um Deus que está no controle e que a gente deve fazer a nossa parte o melhor possível, mas que tem um Deus no controle. Ela termina o seguinte, dizendo assim: assim, os teus momentos difíceis de agora estarão transpostos logo mais se souberes reunir as forças combalidas e perseverar na irrestrita confiança em Deus. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Seja o que for que a gente estiver passando agora, isso vai passar também, meus irmãos. Seja aí um problema que seja particular, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho, seja onde for, isso vai passar também, mas nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos nos esforçar para vencer esse obstáculo, mas de uma forma tranquila, com resignação, colocando o nosso esforço em vencer a nós mesmos e esses obstáculos de uma forma saudável. E eu estava falando com a Lara, a gente está preparando aqui também um estudo, talvez para a próxima semana, que fala de consciência. Olha, a gente fica tão feliz
E eu vou perguntar isso de novo para vocês na semana que vem. A gente fica tão feliz, não é? Quando a gente consegue fazer o bem, quando a gente consegue fazer o certo. Sabe, quando a gente tem a oportunidade de fazer o que não é o certo, mas a gente faz o certo, mesmo sendo mais fácil não fazer ali não fazer o certo, mesmo que aparentemente não vá prejudicar a ninguém, mas a gente se põe na condição de disciplina e faz o certo porque é o certo. Dá realmente uma satisfação grande começa a preencher o nosso ser e a gente começa a se sentir bem por termos escolhido fazer o certo. Meus irmãos, perseverar é, é, significa não desistir, né? Claro, obviamente. Esse não desistir, ele se aplica na vida de várias formas, em várias nuances. Esse não desistir. Sabe, a gente às vezes desiste muito fácil das coisas. Porque é muito mais fácil, às vezes, desistir. Dizer não. Não, não quero compromisso com isso, ou não tenho tempo, não quero me envolver, e simplesmente a gente desiste. Isso em qualquer área da vida. Quando a gente se propõe, e eu me refiro aqui, como Joana de Ângeles, a um problema que nós estejamos passando. Eu vou deixar do jeito que está. Eu não vou mais mexer, eu não quero mexer, não quero ter esse esforço, não quero ter esse trabalho, dá muito trabalho mudar. Quando a gente persevera, quando a gente continua, quando a gente não desiste, algo muito maior e assim, inegável, né? Não tem como negar isso. Algo grandioso começa a tomar lugar no nosso ser, dentro de nós. E isso é muito gostoso de se sentir. Então não desistam. E como ela fala, perseverar na irrestrita confiança em Deus. Irrestrita quer dizer não tem restrições. Porque Deus, e às vezes a gente, por causa de repente da forma que a gente entendia Deus no passado, e quando eu falo no passado, no passado, tomara que não no hoje, né? A gente entendia Deus como se a gente pudesse agradar a Deus de alguma forma. Agradar a Deus. Oh, meu Deus. Como se ele gostasse mais de um do que de outros. Não, aquele ali está sendo bonzinho. Ah, não, vamos lá ajudar ele. Não, aquele ali está sendo ruim. Agora que eu vou piorar a vida dele mesmo. Não tem condição. Deus ama a todos. Dessa forma que Joana falou. De forma irrestrita. Não há restrições para o amor de Deus. Então, quando ela sugere confia em Deus, deposita sua esperança em Deus, é porque, como o meu papai falou para mim um dia, meu filho, eu te amo. Faz a barba, corta o cabelo. Deus diz para nós todos os dias, meus filhos, meu filho, minha filha, eu te amo. Cuida de você, faz a sua parte. Levanta, meu filho. Levanta, minha filha. Trabalha comigo. Trabalha comigo. Venha comigo. Eu construí o universo para vocês. Construí o universo para você. O que você está passando hoje é muito pequenininho. Aguenta firme. O que te espera lá na frente vai ser muito, muito, muito mais legal. Mas você precisa passar por isso para se libertar.
porque eu te amo e quero você livre. É assim, mais ou menos, que Deus conversa com a gente todo dia. Boa noite, Tereza, minha querida. Que Jesus te abençoe. Um beijo para você, pro Oscar. Coisa fofa. Obrigado pelo carinho, minha querida. Obrigado. Bom, entendemos a mensagem. Essa foi, né, sem maiores pretensões, essa foi a forma, a minha releitura, a forma que a gente entendeu e uma das formas, né, e para a gente estar falando aqui desse assunto que é tão importante para nós, principalmente para hoje. Então, a mensagem que fica é: não desista, não desista, persevera no bem, não desista de promover o bem, de fazer o que é certo. Ora a Deus nos momentos que achar que não tem mais saída. A gente sempre, né, deve se reportar a Deus, a gente sempre está mantendo essa conexão com o mais sublime. Mas se você achar, se a gente achar que está à beira de sucumbir de alguma forma diante de qualquer desafio, oremos a Deus e depositemos a nossa confiança e esperança em Deus. E essa esperança, esse esperar, não é de aguardar, sentar e aguardar, mas é de esperançar, é de acreditar, sabendo conscientemente de que amanhã vai ser melhor. Tá bom? Ah, Joelma, obrigado, menina. A Joelma Matos fez aí um comentário. Fez bem para nós, mulher. Eu também precisava disso. Enquanto eu vinha pensando nesse tema hoje no carro, né, e ouvindo as músicas de Tim e Vanessa, assim, eu me emocionava pensando, meu Deus, Deus é bom demais para nós. É generoso demais, né, a ponto de a gente achar às vezes que a gente não merece. Mas se a gente não merecesse e ele fizesse, apesar da misericórdia dele, ele não estaria sendo justo também, né? Então, a gente merece de alguma forma passar por tudo que a gente está passando, não é? Muito bem. Que Jesus, o sol das nossas vidas, nos abençoe a todos, abençoe os seus lares, os nossos familiares, aqui ou já no plano maior da vida, recebam o nosso carinho, né, o nosso abraço, né, mental, que eles continuem sentindo as nossas vibrações de amor e de carinho por eles, porque as relações de amor, quando são sinceras, são para a eternidade. Jesus, te pedimos uma vez mais, nesse momento de paz, pela paz no mundo, mas pela paz principalmente no coração do ser humano, principalmente daqueles que se encontrem mais aflitos nesse momento, mais ansiosos, desesperados, à beira de cometer aí crimes contra si mesmo ou contra outros. Te pedimos que essas bênçãos que recebemos aqui alcancem os nossos irmãos em cárcere, nos hospitais ou nos leitos de dor, nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas de reabilitação, nas clínicas de aborto, nos manicômios, nos templos religiosos, os líderes das religiões e os líderes das nações, para que possamos promover a paz. Nesses vasilhames que separamos, nesses jarros d'água, permita, Senhor, que os teus mensageiros de luz, os médicos do espaço, possam aí estar depositando fluidos salutares, né, a medicina do espaço para o alívio ou mesmo a cura das nossas dores físicas, emocionais, espirituais. Abençoai, Senhor Jesus, os nossos anjos de guarda, que às vezes a gente esquece de agradecer a eles pelo excesso de carinho, proteção e paciência para conosco.
E te pedimos também que abençoe aqueles que nos têm como inimigos nos dois planos da vida. Se nós fizemos algo para que eles estejam na condição de cobradores no hoje, nos permita, Jesus, a paciência, a tranquilidade, a devoção, para promover a paz, para demonstrar e sermos realmente diferentes do que fomos ontem. Obrigado uma vez mais pelo teu amor que é infinito. Continue conosco no hoje e no sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela companhia, por estarem aqui conosco. Mais uma vez, agradecemos, né, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Sábado estaremos aqui para sábado vai ser café com Kardec, tá? Nós temos duas convidadas muito especiais, a Ivana, que é lá de Goiânia, e também a Cristina, que é do Rio de Janeiro. A gente vai estar fazendo post, não percam, às 6 horas da tarde, horário de Nova York, ou às 20 horas, horário de Brasília, se você está no Brasil, e não deixa de compartilhar com seus amigos, se você gostou, né? Compartilha. Esses vídeos estão sendo também feitos, os uploads no YouTube, no canal do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, tá bom? Obrigado a vocês. Obrigado, Cecília, você pelo carinho de sempre, menina, tá? Heloísa, um beijo para você também. A todos, um abraço carinhoso. Muito boa noite. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Boa noite.